Boa noite, quem está chegando. É uma alegria nós estarmos aqui no Instagram. Estou aguardando o Padre Valdecir chegar para que ele possa participar aqui da live, para que a gente possa ter esse tema tão bacana essa noite. Padre Valdecir, cadê você? Sejam bem-vindos, quem está chegando aí para essa live com o Padre Valdecir. Só estou aguardando o Padre Valdecir entrar aqui para eu poder chamá-lo, para que a gente possa iniciar então, dar sequência aí à nossa live neste instante, nesse momento. Padre Valdecir. Sejam bem-vindos, a Elza, a Cíntia, a Valquíria. Sejam todos bem-vindos. Já daremos início à nossa live aqui no Instagram com o Padre Valdecir. Cadê o Padre Valdecir, hein? Estou aguardando o Padre Valdecir entrar aqui para que eu possa fazer o convite para ele. Não apareceu aqui ainda para mim. Padre Valdecir. Enquanto isso, deixa eu cumprimentar as pessoas que estão chegando. Júnior, Beth, Denise, Ariane, Ivone, Renata, Daniela. Sejam bem-vindos. Várias pessoas entrando aqui. A Silvana, Ivone. Várias pessoas participando. Sejam bem-vindas. Deixa eu guardar o Padre Valdecir aqui para eu dar continuidade. Valdecir, Padre Valdecir. Boa noite, Padre Valdecir. Até que enfim, meu amigo. Meu Deus do céu. As tecnologias de hoje nos derrubam, hein? Se derrubou você, imagina a mim, né? Que eu sou não sou nada expert em tecnologia. Então, imagine o que aconteceu. Mas é muito bom estar aqui. Com certeza. Principalmente porque a gente vai aprender. Agora eu vou ter que estudar como fazer uma live pelo Facebook, né? Então, aí eu já não sei mais, deve ter algum problema aqui. E o problema sempre está atrás do notebook, né? Essa pecinha do notebook, né? É aqui que está esse problema, tá certo? Tá certo. E aí, tudo bem? Graças a Deus, uma alegria muito grande você ter aceitado esse convite para a gente estar conversando sobre esse tema, sobre o amor de mãe, né? E a questão da vivência do luto. Nesse mês de maio, mês dedicado à Nossa Senhora, é uma temática muito forte, né? E é muito interessante que na psicologia nós estudamos o quanto que esse papel da mãe é importante, imprime um significado na vida da criança, e isso a gente vai carregar para o resto da vida, né? E você, como trabalha aí com tantos cursos, você que fez várias especializações em hipnose, enneagrama, PNL, renascimento, então são dentro do seu trabalho, daquilo que você faz, quantas pessoas você já ajudou
dentro desta temática da cura desse amor materno, daquilo que foi vivenciado lá atrás. Então é sobre esse tema que nós vamos estar conversando com o pessoal hoje à noite. Com certeza vai ser uma live maravilhosa, porque tem várias pessoas maravilhosas participando aqui conosco, eu estou vendo aqui, muitas pessoas entrando. Então é uma alegria muito grande, principalmente poder partilhar com você, que é um grande amigo. Nós temos aí uma história de amizade muito ampla, né? Tantas coisas boas que a gente viveu, quantas coisas difíceis também vivenciamos, mas pela força da amizade, na graça de Deus, como que nós também superamos, né? Nós temos aí também o nosso testemunho, né, diante das dores, né? Exatamente, né? A amizade da gente, eu sempre falo que uma coisa muito bonita é quando a gente se dá conta do que a gente está construindo, né? Do que a gente constrói, e a nossa amizade, a nossa história de amigos é uma história que foi construída, né, nas partilhas de vida, nos momentos em que, né, precisamos muito do outro, e sempre precisamos um do outro, momentos especiais, momentos marcantes, mas a amizade é construída muito mais nas pequenas coisas, naquilo que as pessoas não veem, nas nossas conversas de idas e vindas, né, que a gente, né, e que ninguém estava presente, ninguém sabia, nem entendia o teor das nossas conversas, mas todas as vezes, né, na estrada, eu me lembro bem, né, o sono ele era vencido pelas conversas, pelo bom papo, a distância se encurtava até, e tudo passava muito. E isso hoje, né, a gente pode colher esses frutos. Agora, é claro que a experiência do amor de mãe, de vivenciar isso, dessa importância na vida da gente, é fundamental. Né? É fundamental. E algo que me veio assim, Padre Valdecir, hoje, na hora que eu estava preparando aqui para a gente poder conversar um pouco, me veio muito forte assim, na minha mente, assim, uma pergunta inicial. O que mais da questão materna você acha que você herdou? Me veio muito essa provocação inicial para a gente conversar, né? Tá. A primeira coisa que a gente sempre pensa é o seguinte: talvez eu acredito que nós somos influenciados muito, tanto pelas experiências positivas e pelas experiências negativas. Sim. São elas que nos constroem. Nós somos seres em construção. E é claro que na experiência do amor materno, quando eu penso nesse amor, a primeira coisa foi a relação de profunda intimidade, né? Essa relação de intimidade, ela não foi construída depois do nascimento. Eu penso que depois do nascimento, ela apenas se expressa, mas ela é construída no processo gestacional, naquele momento em que é uma intimidade tão grande, mesmo que o pai, que algumas influências externas ali se façam presentes, mas aquela relação interna, aquela relação de estar dentro de alguém e alguém sentir que está gestando, que está gerando alguém, né? E mais do que a comida pelo cordão umbilical, chega o amor. Então, hoje, quando você fala disso que eu esperei, né, da experiência materna, foi, acima de tudo, a garra, né? Alguém que enfrentou e nunca desistiu. Sempre na sua simplicidade, sempre do seu jeito simples, sem muito estudo, sem as oportunidades que eu pude ter, que nós podemos ter, mas alguém que, se tivesse que reescrever a história, apareceria tudo que eu sou, está ali. Até no jeito simples, né? Apesar de tudo, o jeito simples, na maneira amorosa de tratar a vida, né? De não perder a simplicidade. Então, eu lembro muito bem da garra da minha mãe. A experiência mais marcante para mim é essa. O sofrimento que ela passou, todas as dores que ela enfrentou, mas tinha uma coisa
que é quem me conhece, como você me conhece, Sim, sim. que era marca da minha mãe e que eu acredito que eu tenho herdado, que é a alegria de viver. Sim, A minha mãe é uma pessoa extremamente alegre, sim. né? Brincalhona, cheia de fazer piadas, brincadeiras. Era alguém que né, talvez hoje, quando alguém me vê, fala, mas eu vejo muito nas minhas atitudes, eu vejo a atitude dessa mulher que seria era capaz de fazer até das suas dores uma piada. Sim, sim. Né? E quando você estava falando isso, irmão, eu me identifiquei muito também, porque minha mãe também tem esses atributos da sua mãe, às vezes sem muito estudo, mas que uma sabedoria adquirida na vida, e algo assim que minha mãe sempre dizia diante das dificuldades, ela falava assim, vamos rezar, vamos confiar, deixa isso para trás, vamos seguir adiante, né? Então, essas experiências que nós vamos herdando, e como você muito bem colocou, não é uma coisa assim que surgiu depois do nascimento, mas já está ali desde o processo da fecundação, da gestação. E uma coisa que me marcou muito foi quando você elaborou o Viver é Sagrado. Então, dentro do Viver é Sagrado, tem vários momentos muito marcantes, né? E quantos momentos ali dentro do Viver nós podemos presenciar, dentro do processo do renascimento, as pessoas se reencontrando justamente com esta imagem pura da mãe. Porque às vezes também ao longo do processo da vida, diante de situações que a gente viveu em estruturas sociais ou questões culturais, às vezes a gente teve uma visão errada dos nossos pais. E às vezes somente um mergulho mais profundo dentro desse processo do renascimento, estou citando aqui o renascimento como exemplo, a gente pode se deparar com uma visão onde a gente retira essas coisas negativas que a gente colocou sobre a nossa história e a gente pode se reencontrar com esse amor materno, né? Vou direcionando um pouco para essa questão do lado materno. Então, assim, como que foi essa questão, Padre Valdecir, de você ter feito esses vários cursos e depois você ter aplicado dentro do seu trabalho pastoral, desse trabalho maravilhoso que você tem da cura interior, de ajudar as pessoas, e de maneira mais assim, objetiva, o que você falaria para as pessoas, assim, diante dessas experiências que você viveu, de pessoas que se reencontraram com esse amor materno? Qual foi o resultado, né? Porque muitas pessoas nos assistem e gostariam, né, de entender um pouco como funciona, né? Quando uma das coisas que nos situa na vida, eu sempre tenho uma pergunta assim, viu, Jesus? Eu há Sim. muito tempo deixei de perguntar quem sou eu? Sim. Quem é você? Deixei de fazer essa pergunta, porque para isso, para mim, dá resposta muito evasiva. Eu Sim, aprendi a fazer a pergunta do Gênesis, quando Deus pergunta para Abraão, onde você está? Então, essa pergunta, onde você está, significa para mim bem claro o seguinte, em que caminho, que situação você está vivendo, ou que local, né, onde você está se definindo como pessoa. E muita sim, gente, muitos de nós, e eu praticamente passando por sim, isso, talvez tenhamos perdido um pouco, nós perdemos o rumo, como assim dizer, nós sim, quase que não nos definimos mais aonde estamos na vida, né? Em que sim, momento, em que lugar nós estamos, justamente talvez porque nos distanciamos dessa experiência materna. Conforme a sim, gente foi se afastando do útero, aquilo que sim, nos gerou, que nos trouxe amor, na medida em que a gente foi se afastando desse útero, nós também fomos perdendo referenciais. Por sim, mais que a mãe esteja presente, mas talvez as pessoas, a gente corre o risco de perder esse referencial. Então, se afastar do útero, para mim, pelo menos, é sim, sempre assim, é como se afastar da fonte da vida, sim, certo? E aí a gente perde muito significado da própria sim, existência. Quando a pessoa faz uma experiência de reconciliar, ou seja, a palavra reconciliar significa trazer para perto novamente. sim, Conciliar, trazer para perto, reconciliar de novo. Então, eu reconcilio com a minha história. E qual que é o principal dessa reconciliação? Com a experiência fundante da minha vida. Com a sim, experiência que eu vivi e talvez eu não tinha consciência dela,
mas foi aquilo que me marcou, que me definiu. Sim, E quando sim. eu volto para a origem, eu começo um processo interno de cura muito grande. Por isso, as pessoas que passaram, ou as pessoas que passam por esse processo, costumam Sim, dizer, eu renasci. Eu sim, parece que nasci de novo. E sim, quantas pessoas, a vida delas adquiriu um outro rumo. Na verdade, não teve outro rumo. Elas sim, apenas entendiam o lugar delas na vida. sim. Sim, onde estou. Agora conseguem responder isso, né? Isso é muito interessante porque eu percebo também nos meus atendimentos, nos encontros que eu já fiz, que esta reconciliação é a chave para que a gente possa regressar. Eu achei muito interessante, certa vez eu estava lendo um livro da Comissão Bíblica Teológica do Vaticano, e lá dizia uma frase bem curta, acho que, se eu não me engano, foi até o Papa Emérito Bento XVI que coloca isso no livro. Antes que existisse o pecado original, o que existiu anteriormente foi o amor original. Olha que interessante. Então, Sim, o amor. justamente. Então, assim, se a gente olhar isso, trazendo para essa ideia que você está apresentando do útero materno, onde a gente ali, toda mãe ela tem essa intencionalidade de gerar o filho no amor. Então, quando a gente consegue fazer essa reconciliação, a gente vai se livrando de muitas amarras, né, irmão? Quando eu estava preparando aqui, eu fiquei colocando algumas ideias que, assim, os complexos que às vezes surgem em relação a essa falta do amor materno. Por exemplo, aquelas pessoas que têm uma carência de mãe, então parece que o lado feminino dela é sempre fragilizado, a pessoa não consegue ver uma delicadeza, não consegue ver o belo da vida. Às vezes, a pessoa que cresce revoltada, com esse desejo de ter vivido uma vida muito profunda com a mãe ali, da presença e não teve, e às vezes depois a pessoa vive uma falta de autonomia. Então, olha quantas amarras que são causadas por esse processo de desamor, né? De não ter Sim. vivido nesse processo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso dentro desses trabalhos, as terapias que você utiliza, né? No seu atendimento, né? Jesus, aquilo que eu te falei, como a gente fala de reconstrução, às vezes a gente precisa desconstruir para construir novamente, Sim, né? sim, E a gente construir algumas crenças, algumas situações que a gente até desenvolveu para se proteger. Muitas vezes a gente encontra uma pessoa que ela é amarga, que ela é agressiva, talvez justamente se ela encontrou uma forma de se proteger desse sentimento de ausência, de carência, de sim, falta. Então, sim, ela projeta isso e toda vez que ela tem um contato com uma experiência dessa, é um jeito de se preservar, de se defender. Então, eu sempre tenho muito cuidado com isso. Então, quando eu vejo muito sim, excesso de agressividade, excesso de carência, sim, excesso, eu sempre fico me perguntando o que está faltando. Porque sim, todo excesso revela uma falta. sim, verdade. Todo excesso revela São uma os falta. contrários, né? Exatamente. Então, é Uhum. uma forma de compensar. Quando eu falo isso, eu vejo, por exemplo, na questão que a gente fala de uma das leis da constelação familiar, Sim, a lei do pertencimento, de se pertencer. Então, quando nós fazemos uma constelação e a gente sim, trabalha em cima disso, a primeira coisa que uma das coisas fundamentais na vida é o reconhecimento. É o sim, reconhecer aquelas pessoas que vieram primeiro. E é o tomar. Então, uma das leis, as leis que nós temos, as 3 leis do amor, por exemplo, dentro da constelação, as 3 leis do amor. sim, A principal delas é do pertencimento, do merecimento. A pessoa merece, eu mereço ter a mãe que eu tive, ou seja, não no sentido negativo, mas sim, aquela foi a minha, e eu a sim, mereço. O terceiro é a lei da compensação entre o dar e o tomar. sim, Então, enquanto eu tomo a minha mãe para mim, ela pode ter sido a pior mãe do mundo, sim, percebe? Ela pode ter sido a pior pessoa do mundo, mas ela é minha mãe. Ele é meu pai, vamos assim dizer, mas estamos falando sim, especificamente. da mãe. Mas Uhum. ela é minha mãe. E
Enquanto eu não tomo a mãe para mim, ou seja, eu a reconheço como minha mãe, e aí, no processo de honrá-la, nem Sim, necessariamente nós falamos de honrá-la. Honrá-la sim, é, eu reconheço que você é minha mãe, eu sou grande, você é, né, eu sou pequeno, você é grande. sim, Quando eu faço esse processo, eu consigo ter uma harmonia interior muito grande, eu sim, consigo equilibrar, modificar muito a minha forma de me enxergar e também os sentimentos que vão me nutrindo. sim, Então, sim, esse é um processo interessante, mesmo nessa aquilo que você falou, sim, né? Essa história com a mãe, ela precisa passar pelo reconhecimento, pela honra, por isso o quarto mandamento, honra teu pai e sim, tua mãe, e é preciso honrar, né? É sim, preciso se colocar no lugar. Sabe qual é o grande problema, muitas vezes, Jesus? É sim, que muita gente quer se tornar mãe da mãe, sim, mãe do... E não é possível. sim, Mãe, eu sou filho, eu não sim. sou da minha mãe, Mudou a entende? hierarquia, né? Mudou a hierarquia. Em vez de ser filho, ele quer ser a mãe da mãe, né? Enquanto você não tiver essa hierarquia, mas espera aí, eu precisei cuidar dela. Tudo bem, você cuidou dela como sua mãe e não como Sim, sua filha, sim, justamente. percebe? Não como a sua irmã. Por exemplo, eu vi esse dia para trás, eu falei com o meu sobrinho aqui, ele chamando a minha irmã de Leni. Não, Leni ela é para mim, mas para ele ela é mãe, Sim, percebe? sim, Né? sim, Então, isso é ter clareza também, tá? Essa figura materna, essa sim, experiência que tem. Então, muita gente, ao voltar, né, lá, a gente vai dizer o seguinte: o que é a constelação? Eu reconheço a minha mãe. Não importa o que ela foi, mas ela me deu 50% do maior bem que eu tenho, que é a sim, minha vida. Outros 50% foi dado pelo meu pai. Então, de tudo que você, Jesus, pode ter na vida, de tudo que sim, você pode ter construído, o teu maior bem é a tua vida. E sim. 50% é da sua mãe, 50% é do seu pai. Muito bonita Por essa isso, eles, colocação. eles têm que ser reconhecidos. Isso é uma Sim, lei né, uma lei da constelação que vai trazendo. Né? Por isso que há muito desequilíbrio, muitas pessoas estão desequilibradas na experiência de amar aquilo que você colocou agora. Por quê? sim, Porque na experiência fundante do amor já há um desequilíbrio. sim. E Hein? Já há um... eu acho muito interessante que quando nós estudamos ali um pouco o Freud, a Melanie Klein, até o Reich, que também foi um discípulo do Freud, eles dizem que os 6 primeiros meses da criança é muito essencial, porque a criança, como ela ainda não tem uma consciência, ela acredita que o corpo dela é um só com a mãe. Olha que interessante. E é nesse processo dos 6 primeiros meses que a criança adquire a segurança. Então, se ela tem uma vivência muito forte com a mãe, ela registra ali aquela segurança. O Jung mesmo trabalha assim: quem é a mãe? A mãe é a grande, quem é o pai? É o sábio. Olha que interessante, dentro de um contexto de arqueologia, de simbologia que ele trabalha. E é muito interessante que o Reich, num trabalho que ele faz, falando sobre as couraças, sobre doenças psicossomáticas, e ele vai dizer justamente aquilo que você falava anteriormente, sobre a questão do desamor. Então ele fala que a falta do desamor projeta em nós, no nosso corpo, uma série de situações que são tóxicas. Porque quando a gente não ama, qual que é a sensação? Desamor. Parece que a gente não se ama, a gente não se aceita, a gente começa a viver processos psicofísicos que nos fazem mal. E é muito bacana, né, que olhando essas teorias, isso que você estava falando sobre a questão da constelação sistêmica, a gente percebe que se a gente não trabalha esses desafetos, aquilo que nos afetou nestes momentos primários, isso a gente leva para a vida toda. Seja na vida de padre, seja na vida matrimonial, para quem buscou essa vocação. E aí as pessoas começam a replicar não a experiência boa da vida, aquilo que foi sagrado, mas começa a replicar os desafetos, né? Então, eu acredito assim,
que esta missão que todos nós temos de buscar a Deus, principalmente a religiosidade, a graça de Deus nos ajuda a esse processo de libertação que você bem colocou, né, irmão? Do reconciliar, da gente buscar pela cura interior, que você tem feito um trabalho maravilhoso aí nos seus cursos. Então, falar sobre isso é uma coisa interessante que às vezes a gente não coloca como prioridade na nossa vida, né? Eu achava muito interessante que no Viver, você colocava pontos ali, tipo, o que eu estou fazendo por mim? Veja, a primeiro momento essa pergunta pode ser dar impressão para quem escuta, que coisa egóica, que coisa individualista, não. Mas é aquilo que o Evangelho de Jesus ele vai dizer. Jesus vai dizer, né? Veja, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele já intui que você já esteja se amando, que você já viveu uma experiência de ser amado de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Então, gostaria que você falasse também um pouquinho sobre isso, que é muito bacana esse processo de se redescobrir, esse processo da cura interior que você tem trabalhado bastante, e a temática que você sempre trabalhou foi sobre a questão da graça de Deus, dessa questão do nascer de novo, né, que você cita bastante também. Gostaria que você falasse nessa perspectiva também, que é muito bacana. A gente estava falando do Freud, né, dos 6 até os 6 meses, essa Certo. ideia de ter que garante uma estabilidade, né, mesmo que a criança tenha o grande problema, talvez aí nós vamos encontrar muitas pessoas que adoecem muito cedo, porque nessa sociedade que nós vivemos, há uma experiência do apartamento. A criança é apartada da mãe muito cedo, né? Sim. Ela necessita dessa mãe nesses primeiros momentos da vida, que são cruciais, né? Porque Sim. ela estava protegida e, de repente, ela é colocada exposta ao mundo, e aí ela não entendeu ainda que houve uma separação, que ela agora não é mais parte daquele corpo, porque enquanto ela está sendo gestada, ela é parte. Agora ela não é mais parte, ela precisa ter uma segurança para assimilar isso. E é nesse processo, muitas vezes, a mãe tem que ir trabalhar, a mãe tem que se afastar, e essa criança, ela vai sofrer as consequências disso tudo. E ela vai, mais tarde, a gente vai encontrar aí pessoas doentes, pessoas que adoeceram, e essas pessoas, como você falou agora há pouco, elas também vão desenvolvendo doenças, mas você pode perceber no próprio corpo. São pessoas que muitas vezes passam a vida inteira doentes. Sim. Né? Sempre uma coisa. E até porque vivem inconsciente, claro, um processo de autodestruição. São pessoas que não cuidam bem da saúde. Você pode perceber, são pessoas que têm, às vezes, sérios problemas físicos, né? E também, com isso, emocionais. Não dá para separar uma coisa da outra. Sim, tá? sim. Agora, é importante perceber, essas pessoas, a pessoa que se torna doente, ela vai adoecendo quem está ao redor, o ambiente, ela vai toxicando tudo que está em volta. Então, nessa experiência de voltar ali, é justamente fazer uma ressignificação, entender aquela situação de um outro modo, de um outro jeito. Por isso que é importante entender que nenhum trauma vai ser apagado. Ele pode ser visto de forma diferente. E isso vai fazer vai dar todo o significado para a vida. Por isso que é importante, aí quando a gente fala de amor de mãe, entender isso, né? É entender que essa relação íntima, essa relação profunda, ela não pode terminar depois de 11 meses, 9 do nascimento, mais 2 meses que a mãe fica em casa e depois ela vai embora. E aí, criança, quais foram os sons que essa criança ouviu que lhe é familiar e que lhe davam segurança, que lhe acalmavam? É o som do coração da mãe. Jesus tem uma experiência que eu acho fascinante. Você pega uma criança chorando, 10 pessoas trocam as crianças de braço, elas se balança, e o pai faz isso e a criança não para de chorar. Aí você pega a mãe, a criança, a mãe coloca perto do coração, a criança para de chorar. Olha que interessante. Porque, com o que ela conhece,
o som que acalma, o som que dá tranquilidade é o som do coração da mãe. Que ela conhece, que é cuidar, entende? Por isso, a experiência de estar no colo da mãe, a gente vai carregar a vida inteira. Sim. A vida inteira nós precisamos do colo da mãe. Sim. Você reparou isso? Né? A gente, eu com 50, você, né, você está quase 60, mas você, vezes, a gente tem necessidade, sentiu necessidade daquele colo. Verdade. Aquele colo que não tinha uma palavra, mas que acalma, que sossega. Por quê? Porque o som que ficou aqui na minha mente e que é o melhor som para acalmar, a melhor música que pode acalmar é o som do coração da mãe. Olha que bacana. Então, se você tiver sua mãe, qualquer um, não importa a idade que você tem, se um momento de angústia, um momento difícil, olha, eu vou te falar uma coisa, faça essa experiência. Chegue perto da sua mãe e fala, me dá seu colo. Põe o seu ouvido próximo do coração da mãe. Você vai perceber o quanto isso vai curar você. A cura passa por aí. Por isso que uma das experiências, por exemplo, no Renascimento, na experiência que a gente fala na constelação, dos representantes. Aquelas pessoas que representam alguém. E é justamente ali as pessoas que trazem ao colo. Né? E parece que a gente sente o cheiro, sente, né, isso. Quer ver, a conexão é tão profunda, Jesus? Lembrar que nós somos bichos, nós somos animais. Sim. A criança nasceu de parto normal, você colocar aqui na barriga da mãe, se você soltá-la, deixar a criança aqui, a criança sobe sozinha em direção ao seio da mãe. Ela procura o seu. Porque ela tem. Até porque é a questão da. Tem toda essa simbologia também do amamentar-se, do alimentar da mãe, né? É como se ela estivesse alimentando. Isso. Ela vai nutrir. Percebe? Uma coisa interessante que você estava falando aí, irmão, que me chamou bastante atenção, foi sobre a questão, né, que você disse, sobre a questão do distanciamento. Até quando a gente foi combinar essa live, eu coloquei assim, o amor de mãe e a superação de luto. Parece que é um tema totalmente desconexo, mas tem tudo a ver. Porque, na verdade, quando o Freud faz um dos seus primeiros trabalhos, que ele fala sobre o luto, olha, eu ler uma pequena citação dele, bem curtinha, ele diz assim, o luto é um processo lento e doloroso. Quais são as características do luto? A tristeza profunda e o afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligado a pensamento sobre o objeto perdido. Então, esse distanciamento é o que você diz, quando a mãe tem um distanciar, se vai trabalhar, ela já vive lá desde a infância esse processo de afastamento que é registrado como luto. E de maneira latente, isso se manifesta quando há realmente a morte física, da separação do objeto amado. Então, aquelas representações antigas, elas acabam vindo à tona, né? E é o que ele fala. O que acontece com o distanciamento desse objeto? O Freud vai dizer a perda do interesse no mundo externo, né? Porque a pessoa entra num processo melancólico, de tristeza, a incapacidade de substituição com a adoção de um novo objeto de amor. Olha que interessante. Porque é aquilo que você dizia, a mãe é algo tão profundo, é algo que acalenta tanto, que no momento que há o distanciamento, se recorda do primeiro trauma, entre aspas, que foi aquele distanciamento da primeira infância, né? Olha que bacana. Ou, se você melhor quiser dizer, a questão do próprio nascimento, que está saindo do útero, né? Como você disse, né? Aí, então, eu quero chamar a sua atenção, aí, quando a gente fala de Freud, nós podemos pensar que todo o sistema de Freud, muito daquilo que ele pensou, daquilo que ele elaborou, se deu em relação à sua relação com a mãe, a sua experiência materna. Então, tudo que ele elaborou parte muito disso, tem muito, muito presente a relação dele com a mãe dele. Agora, o que eu quero chamar a atenção, essa questão, por exemplo, do luto, do distanciamento, de tudo isso, é a interpretação que nós damos a tudo isso e as crenças que nós trazemos. Primeiro, nós trazemos uma crença de finalização. Parece que tudo tem que finalizar.
Então, se sim, a morte parece ser o fim, e a gente até fala isso, né? Chegou sim. ao fim. Na verdade, a gente, isso traz muita dor, porque Uhum. a finalizar parece que é acabar, Sim, né? É perder tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi vivido. Então, na minha concepção, eu tenho, por causa do meu luto também, eu sim, passei, você, mas no luto eu fui aprendendo que não existe finalização, sim, percebe? sim, Existe a gente precisa trabalhar um jeito novo de entender aquele relacionamento, sim, né? sim, Então, quando a gente trabalha com perda, né, o luto em si, ele tem que ser vivido. Nós precisamos ter luto, sim. O com luto certeza. de arrancar os cabelos, Sim, de ficar. Isso faz parte de um processo. sim, Essa ideia que não chora porque ela não vai, ela vai ficar triste, isso é um absurdo, entendeu? justamente. No momento dessa é só chorar. Então Sim, eu sim, tenho que viver. Só que eu não posso me tornar refém do luto, sim, refém do, porque eu não deixei, aquela pessoa não deixou de existir na minha vida. sim, sim, Aquele amor que nasceu do útero, que precisou depois, eu precisei separar desse útero com o nascimento, e depois na vida eu fui fazendo várias experiências de apartamento, de afastamento, vai ter um sim, momento em que eu vou me afastar, que é a morte. A morte é diria assim, um parto ao contrário, sim, entende? Um sim, parto sim. da avessa, né? Uhum. E nesse momento entender que a morte não finaliza uma relação. Sim, sim, Se a morte colocar fim na minha relação de amor com a minha mãe, poxa sim, vida, então a morte é mais forte que o amor. sim, E sim, aí, com certeza. eu vou cultuar o amor ou eu vou cultuar a morte? Sim. Eu me lembro muito assim, que eu tenho clareza para mim, Jesus. Uhum. Um dia, eu pensando, olhando para a dor num velório, e Sim, Deus me colocou, só talvez me preparando mais tarde para aquilo que eu ia vivenciar, que foi na morte da Solange. Eu me lembro muito disso, no sim, velório da Solange. Eu fui fazer as exéquias e lá no meu coração eu me lembro que eu coloquei justamente isso, que a morte tem o poder de tirar de perto quem nós amamos, mas sim, não de dentro, sim, entende? verdade. E aí, eu um dia falando com o meu amigo Padre Oscar, lá de Rio Preto, nós Sim, falamos até que, olha só, Jesus, uma coisa que agora me veio e que eu tinha até pensado, não estava nem pensando nisso. Se no nascimento eu saio de dentro da sim, experiência do amor, na morte eu trago para dentro quem, né, sim, aquelas pessoas, a mãe. Então, na morte da minha mãe, é como se eu tivesse trazido-a para dentro, como se sim. fosse trazer para o meu útero, né, meu Olha, útero emocional, né, porque ali eu as estou entranhas, né, gestando que fala, né, o as profeta, né? minhas entranhas. Então, talvez por isso tão parto às avessas. Ao invés de sair para a vida, Sim, ela entra na vida. Ela mas entra para continuar sim, vivendo dentro de mim. mas eu acho Percebe? interessante isso que você fala, né, sobre a questão do fim, né? Às vezes a pessoa vê aquilo como um fim, mas quando a gente estuda a filosofia de Aristóteles, ele fala que o fim, que é ele trata o fim como finalidade. Olha que interessante. Então, veja, ele diz assim, a finalidade, por exemplo, da metafísica, o ser humano vai além, o ser humano não é só isso. E quando você falava sobre isso, né, a morte tira de nós, eu também tenho essa concepção. A morte tira alguém próximo a nós, parece que ela venceu a gente ali naquele momento. Mas eu digo assim, a maior prova da ressurreição é que ela não consegue tirar do nosso coração aquelas pessoas que foram tão significativas para nós. Eu falo, a maior prova da ressurreição é isso, a pessoa vive em você. Num gesto que você faz, em alguma coisa ali que você falou muito sobre a questão do cheiro, né? Nós temos esse significado, um perfume que você sente aquela fragrância, ou algo que você, como você sempre vai lembrar daquela pessoa ao seu lado. Então, essa é uma prova profunda da ressurreição. E quando a gente olha a vida desta maneira, a gente percebe que aquele distanciamento físico que ocorreu ali por meio
da morte, da questão biológica, ela não tirou, ela não destruiu a alma, né? Que é algo eterno. Então, eu acho muito interessante isso. E numa outra citação do Freud, que ele fala sobre o ego e o id, ele fala uma coisa interessante dentro desse contexto que você está falando e que as pessoas vivenciam muito. Ele diz assim, uma separação da mãe diante de um perigo do desamparo psíquico, que as pessoas são muito abaladas psiquicamente naquele momento, torna-se, muitas vezes, a fonte, o protótipo do estado de ansiedade. Olha que interessante. Porque qual que é a ansiedade ali? Olha, eu não vou ter a pessoa do meu lado, tal, e aí começa a desenvolver toda uma temática do medo. Ao invés da pessoa ficar focada nas coisas boas que foi vivenciada, nas recordações, como você estava dizendo, os significados, aí fica o quê? É como se fosse um loop infinito. Olha, a pessoa não está diante de mim, não está diante de mim. E aí entra aquilo que você falava sobre as crenças negativas. Ah, essa dor é maior do que eu não vou superar, o meu medo. E aí, diante da morte, é perigoso também a pessoa cair num processo de vitimização. Você não acha também? Ah, eu sou coitadinho, olha o que eu estou passando. Porque às vezes a pessoa, sem perceber, ela entra nisso. Às vezes a gente está sendo duro na fala, na colocação. Não. Às vezes a pessoa, sem perceber, inconscientemente, ela vai vivendo um processo dessa forma, né? Tem que tomar muito cuidado também, porque muitas vezes a gente não chora a ausência da pessoa, a pessoa não lamenta a ausência, mas Sim. a pessoa começa a olhar para ela e inconsciente até isso. Não é um processo consciente, mas é um processo inconsciente de dizer, e agora eu só estou sozinha, agora eu estou sozinho, ninguém vai cuidar de mim, eu estou solitário, eu perdi uma referência, mas no fundo, o choro não é muitas vezes, olha, eu não sei se vai ser, como que as pessoas vão entender o que eu vou dizer. Às vezes o choro não é pela partida, mas é por ter ficado e ficado só. E aí é um jeito de chamar a atenção para que alguém possa substituir ou pelo menos, né, buscar alguma coisa que possa colocar no lugar, quando na verdade não vai acontecer. E porque essas pessoas que vivem esse luto eterno, elas vivem buscando substitutos. Aí ela adota a mãe não sei de quem, a mãe não sei de quem, e às vezes faz muito mais mal do que bem. Eu não perdi a minha mãe. A palavra, eu perdi a minha mãe. Eu não perdi a minha mãe. Percebe? Eu não me perdi da minha mãe. E a minha mãe, ela apenas, né, ela faleceu, ela cumpriu, ela encerrou o ciclo da vida dela. Eu gosto muito de usar a expressão partiu para a casa do pai, porque não é isso que Jesus nos assegura. Na casa do pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não teria falado. Não é verdade? É a certeza que nós temos de fé, né? Ela voltou de onde ela veio. Então, o seguinte, o que eu vejo muitas vezes no luto aqui é tomar muito cuidado para não virar uma eterna vítima, mas chega uma hora que ninguém mais aguenta. Percebe? É um grande problema. Aí, na busca de preencher aquela solidão deixada por alguém que partiu, a pessoa começa a ficar tão vítima que daqui a pouco realmente ela vai ficar sozinha, porque ninguém mais aguenta. E aí isso vai ser muito pior. Agora, quando você trata, por exemplo, entender que a partida de alguém é uma ferida que foi aberta, né, é um laço, um corte que foi feito, e você precisa tratar com respeito isso, você precisa entender que tem o seu tempo, que é normal. Eu conheço muita gente que fala assim, eu não queria sofrer, eu não queria ter a dor. Gente, para. Faz parte da vida, né? O pai ou a mãe, já aconteceu comigo isso, né? Pai e mãe que perderam o filho não queria sentir dor. Para. Você tem que sentir toda a dor possível. Se você não sentir a dor, se você não reconhecer a sua dor, você não vai curá-la. É verdade. Quem não cura. Entende? E aquilo que você falava, é aquela coisa que você falava também lá no começo da live, né, irmão? Se a pessoa não viveu esse processo de reconciliação lá atrás na história, quando chega nesse momento da partida, é onde que tudo vem à tona. Então, tem esse lado. E um aspecto que você estava dizendo aí que é verdade, sobre esse processo que a pessoa vai entrando
nesse coitadismo, às vezes a pessoa ela se esquece que ela tem o esposo, tem outros filhos, tem uma realidade de pessoas que estão ao lado dela para dar forças. E às vezes quando a pessoa ela se entrega a esse sentimento, justamente nessa perspectiva que você falou de não querer enfrentar o sofrimento, tudo, ela acaba, sem ela perceber também, levando a um sofrimento todos que estão ao redor. De repente parece que a pessoa, a alma dela foi sepultada junto, porque ela vai vivendo um processo que ela leva também ao estágio de morte as pessoas que estão ali do seu lado, com esses sentimentos negativos, tal. É lógico que a gente sabe que tem pessoas que às vezes chegaram ao estado, tem um certo, como fala, uma certa dor psíquica muito intensa, que às vezes precisa até de um psicotrópico, né? Que aí já é uma área da medicina, né? Mas a gente sabe que nesse abraçar as coisas que nos acontecem, o sofrimento, as alegrias, que a gente vai chegando a um processo de equilíbrio, né? Não é uma questão de eu negar a dor, negar o sofrimento, porque isso é uma coisa que só vai nos causar problemas depois, né? É a gente saber olhar para essas realidades iluminando, né, essas situações que a gente vive, né? E aí a fé se faz presente, é usar a fé para nos fortalecer, justamente através da fé, da oração, a gente buscar força em Deus, para a gente saber lidar com aquela situação, porque Deus está do nosso lado, né? Agora, o que a gente não pode, né, irmão, às vezes utilizar das Sagradas Escrituras para a gente jogar culpa em Deus, para a gente buscar culpas em nós. O que eu fiz para aquela pessoa ter partido? O que aquela pessoa fez para Deus ter castigado? Que são crenças negativas, né? Deus não deseja a morte de ninguém, Deus não está punindo ninguém, mas Ele é um Pai que nos ama e enviou seu Filho para nos salvar, né? Então, fala um pouquinho sobre isso também, que é muito interessante, né? A questão primeiro é que Deus né, não quer a morte, tanto na palavra de Jesus, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida em abundância. Então, Deus não é o Deus da morte. Primeira coisa que nós precisamos... Jesus falou muito disso. Segundo, a questão do imediatismo. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas assim, e a gente nunca pensa numa possibilidade de eternidade. Ainda que a gente pode até acreditar, mas a gente não acredita. Quando a gente é chamado a experimentar a eternidade na morte de alguém, a gente se descabela. Opa, essa pessoa está vivendo, ela buscou a eternidade. Então, isso é a ressurreição. A ressurreição, ela não é para falar para mim que eu vou viver aqui 200 anos, mas é para dizer que eu tenho vocação à eternidade. Então, a minha vida, e a gente fala isso, para quem espera em Deus, a vida não é tirada, mas é transformada. E né, do nosso corpo mortal, recebemos no céu um corpo imperecível, é o que Paulo nos ensina. Então, essa ideia está muito presente. Agora, é complicado passar por isso? Não é negar esse momento, mas é buscar, na verdade, a força que nós precisamos para curar. Qualquer ferimento no corpo, eu preciso colocar um remédio. O ferimento, não posso negar que eu tenho um ferimento aqui. Né? Eu passei uma faca, eu cortei um vidro, alguma coisa. Aqui está o ferimento, tem a dor nele. Eu não posso negar. Eu preciso cuidar dele. Eu preciso colocar um remédio. Entende? Onde que tem alguns desses ferimentos da alma, vamos assim dizer? De fato, o remédio é a graça, é o amor que eterniza, e essa, para mim, é a grande virtude do amor, que é o dom, a capacidade de eternizar as pessoas que nós amamos. Então, eu vou colocando remédio, vou tratando dessa ferida. Isso é muito importante, porque se eu deixar essa ferida aberta, toda hora eu só coloco o dedo e fica assim, ó, machucando, ou seja, ai, coitadinho de mim, porque eu vim no mundo para sofrer, porque Deus não existe, porque se Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou apenas machucando ainda mais aquela ferida. Percebe? Então eu não nego dor, mas eu a trato com amor. É diferente. Então, uma ferida,
né, eu sempre já ouvi falar isso, onde a vida coloca dor, Deus coloca amor. Sim. Então, o tratar da ferida passa por aí. Eu não posso negar a dor, mas a forma como eu trato dessa dor determina se ela pode ser curada ou não. Sim. Então, tem gente que não consegue curar porque trabalha com a revolta. Eu nunca mais acredito em mais nada. Sim. Vai resolver o que isso? O que isso vai trazer de solução, de resolução na vida da pessoa? Nada. Pelo contrário, vai tornar ainda mais pesada a lida com aquela realidade. Sim. Então, lidar com a dor, lidar com a morte das pessoas que nós amamos é entender que morte não é fim. Como diz Aristóteles, é uma finalidade. Justamente. É descobrir a finalidade disso. E a finalidade é nos apontar para uma realidade que vai além da nossa. Sim. Irmão, eu me recordo muito de um episódio quando o seu irmão morava com você, o Grilo, ele veio a falecer, eu fui com você no velório, e eu lembro assim que mesmo diante do sofrimento, do que você viveu ali, aquilo foi uma experiência muito forte para mim, particularmente falando, porque logo que você chegou, estava tendo um cerco de Jericó, e aí todo mundo, olha, Padre Valdecir, e aí você vai, é melhor você viver o luto, que não sei o quê. E eu lembro que você disse assim, olha, se eu não celebrar, se eu deixar esse momento de lado, eu estou dando contra-testemunho contra tudo aquilo que eu vivo, que eu acredito. Então, aquele cerco de Jericó que você celebrou aquele dia, foi muito significativo, assim, na particularidade, porque eu acredito realmente que a vida é feita de testemunhos, né? Então, quando a gente testemunha aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vive, a gente se transforma, né? E eu falo assim, essas inspirações nos ajudam muito. Quando aconteceu o episódio do falecimento da minha mãe, eu trouxe muito aquela lembrança para mim, sabe, de continuar fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, e que se ela estivesse aqui agora, fisicamente, ela estaria dizendo, continua fazendo. Então, essa lembrança da gente recuperar, trazer vivo na memória o que a pessoa sempre foi para nós e vai continuar sendo, é que realmente faz a gente enfrentar esse sofrimento que a morte nos proporciona. Caso contrário, a gente se entrega à dor, se entrega à ansiedade, como vai dizer o texto aqui do Freud, né? Porque a ânsia de imaginar a pessoa aqui fisicamente não vai ter. Mas você pode viver essa realidade através da oração, através da fé. E isso é um combustível que nos faz crescer. Então, o seu testemunho, eu digo assim, foi muito propício. Assim, foi aquele cerco de Jericó, eu digo assim, Deus quebrou as barreiras, e principalmente ali quem viveu processos de luto, de morte, também foi capaz de superar, né, muitas dificuldades. Então, isso é muito bacana, né? Então, eu acredito assim que isso também na sua vida, como terapia, você atendendo as pessoas nos seus cursos, isso também é uma ferramenta que ajuda muito, né? Falar da própria história, falar de si mesmo, porque aquilo é uma realidade, né? Não é um conto, é algo que eu vivi e agora eu quero partilhar essa experiência boa com quem está vivendo a mesma dificuldade que eu passei, né? Às vezes eu encontro pessoas que são muito incoerentes nesses momentos. A vida continua, só que ela deixa de viver. Entende? Justamente. Sim. Não, a vida continua e eu vou continuar vivendo do jeito que eu sempre vivi, fazendo as mesmas coisas. Tem gente, eu nunca mais vou fazer aquela comida que ela gostava. Isso é até negar a memória da pessoa, sabe? Se ela fez aquilo com prazer, para me dar prazer, eu vou continuar tendo prazer naquela comida, sim. Certeza. Não vou perder mais o gosto disso. Sim. É a mesma coisa que você falou do meu irmão, né, do Brito. Eu tinha consciência clara de que tudo que eu podia ter feito, eu fiz. Sim. Agora, eu tinha consciência clara de que ele também lutou. Ele lutou pela vida, ele lutou por tudo. E chegou o momento que o ciclo dele se encerrou. Agora, se não acreditasse na ressurreição, na continuidade da vida, eu teria me fechado no meu quarto e passado uma semana inteira chorando. Lamuriano, eu vou celebrar a vida e não cultuar a morte. Muita gente pode ter diferença, isso é frieza e não é frieza. O meu coração estava sangrando, mas o
bálsamo. Eu lembro até hoje de uma Sim, música que nós cantamos no tempo pascal. Se ele vive, eu posso crer no amanhã. sim, sim, Se ele vive, temor não há. sim, Então, eu posso chorar, mas eu não vou me entregar a ser refém da dor. Isso, né, nem viver ansioso, querendo de novo essa pessoa aqui sim, e a vida acabou junto. Não, a sim, minha vida, a continuidade. com certeza. Então, se você eu faço as lives, eu continuo fazendo, nem você, continua fazendo as suas lives, continua Claro, fazendo o que você fez. Com ela, do seu lado, se você fazia. claro. Ela não está do seu lado aí, mas de alguma forma ela está presente no seu gesto, Sim, naquilo que sim, você faz, sim, sim. entende? Nós continuamos a viver pela pessoa, né? Exatamente, e isso é o que importa. Né? Sim, Por isso que o amor, essa experiência que começou lá no momento da sim, concepção, nos leva para a eternidade. Não é o amor que termina, o amor de mãe não termina no momento do nascimento e não sim. termina no momento da morte. E resgatando um pouco o que você falou, 50% de nós é da nossa mãe, 50% do nosso pai, ou seja, eles vivem em nós. Olha que interessante. Com certeza. E vamos imaginar, esses dias atrás eu conversava com uma pessoa, amigo minha aqui em Florial, Sim, que nem vai para a igreja, né? E aí sim, os pais dele cresceram e ele falou, alguém chegou para ele e falou assim, olha, agora, agora você tem a casa, ele mora sozinho, é solteiro, e ele então chegaram para ele e falaram, agora dá para fazer umas festonas aqui, ou seja, você fazer sim, bagunça, trazer mulheres, aquela coisa toda. sim, Agora dá para fazer isso. Ele falou assim, não, os meus pais estão aqui. Não no sentido sim. de uma questão Entendi. de que mas a memória dos meus pais, e eu não vou fazer isso. Eu era mais capaz de fazer quando eles estavam aqui, Sim, fisicamente, eles estavam, do que agora. Porque eu sim. sabia que eles iam estar. Agora, eu tenho a memória deles, eu vou respeitar essa memória. É a questão da E muitas sacralidade, do que é sagrado, né? Exatamente. Então, ali ele vive o respeito que ele sempre teve, mas agora a morte não lhe possibilitou fazer, né, da casa fazer orgia. Muito pelo Sim, contrário, fez com que ele percebesse a sacralidade sim, daquele sim, lar. Percebe? Então, a morte dos pais fez com que ele, mesmo sem ser uma pessoa que professa uma fé, que vai à igreja, mas que sim, ele viveu a sacralidade. Então, talvez a finalidade da morte, como Aristóteles fala, talvez sim, seja mostrar a sacralidade da vida. sim. Eu lembro muito daquela canção, né, que você usava muito nos cercos, do Padre Fábio de Mello, Solo Sagrado, eu sei que sou. Vida que o céu sacramentou, marcas do eterno estão em mim. Eu lembrei disso agora, você falando sobre a sacralidade, né? Quando a gente percebe que nós carregamos essa marca de Deus em nós, que veio através dos nossos pais, é aquilo que você falou, a gente valoriza, mesmo a morte tirando, ela não tira de nós essa relação, que essa relação é eterna, né? Que os nossos pais. E eu achei muito interessante que você também trabalhava muito na cura interior, né? Quando você fazia aquelas missas da madrugada, nos cercos, você trabalhava muito aquela passagem do profeta Isaías. Antes que seu pai quisesse, antes que sua mãe te desejasse, foi eu que te quis. Olha que, ainda que a mãe viesse a rejeitar, eu jamais te abandonaria. Né? Esse aspecto do desejo de Deus, né? A melhor coisa, uma das melhores coisas que eu tenho na minha vida, convicções que eu tenho, é que eu sou fruto de um desejo, não só do meu pai e da minha mãe. Sim, Eu sou fruto de um desejo divino. sim, sim. Deus me entregou primeiro. E aí vem até aquelas histórias, de, por exemplo, de uma gravidez que não foi pensada, que não foi projetada, mas não foi Sim, projetado pela mãe, mas foi projetado por Deus. sim. Porque Isso às vezes, muda a- toda a- a alma. às vezes também, né, irmão, a mãe daquela criança, ela também viveu talvez um processo traumático, ela não tinha consciência, ela também foi vítima, né? Então Sim, sim. o perdão faz a gente buscar a originalidade das coisas, que é esse amor de Deus que é sagrado, que está em todos nós, né? Essa para mim sempre foi isso. A Sim, morte, ela me traz a sacralidade da vida. Ela me mostra isso. Tanto é que com as pessoas que nós amamos, a gente, agora morreu, virou santo. De alguma forma, sim. sim, Porque
santidade daquela pessoa, agora talvez apareça mais do que quando a Verdade. gente percebe, não que apareça, a Sim, gente perceba mais do que quando estava do nosso lado. Porque sim, nós sim, temos nós temos uma dificuldade enorme de perceber muito daqueles que estão do nosso lado. sim, Talvez a morte nos faça perceber a sacralidade, santidade que aquela pessoa sempre teve. E sim. não é porque se tornou santa, mas sempre teve a sacralidade e a gente não tinha percebido isso. Isso Percebe? Então, é aquilo que você quando... falava da infância, né? A mãe que protege, que cuida. E nesse momento, voltando para o aspecto da mãe, às vezes numa perda da mãe, é o que você falou, vem essa questão da santidade, que é como se você quisesse proteger aquela memória, aquela experiência tão bonita que você viveu e que ninguém tem o direito de banalizar isso, né? Então é muito interessante essa colocação. O Padre Valdecir, Sim, mas fala para a gente aí do seu curso de cura interior, esse trabalho maravilhoso que você tem feito, tem ajudado tantas pessoas. Eu mesmo assim já participei do Viver é Sagrado, vi assim quantas pessoas ali foram transformadas, quantas pessoas ali tiveram a sua vida ressignificada por Deus, todo esse projeto que você tem, né? Então fala o pessoal que está nos assistindo. Depois, só avisando o pessoal que está acompanhando aqui, eu sei que deu um problema no Facebook, mas eu vou salvar essa live, eu vou arrumar ela certinho, depois eu vou compartilhar tanto no meu Facebook como no meu YouTube, tá? Para quem às vezes está assistindo e não tem algum amigo que ia assistir no Face, não tem Insta, então fica sossegado que vai ser salvo. Olha aí, nós salvando a finalidade, salvar, proteger, né? Esse momento sagrado. a primeira coisa que eu entendo que a minha ideia é de curar. Curar é Sim, salvar, né? sim, Salvar da vida, salvar aqui. E o Viver é Sagrado foi um retiro, é um retiro, que só sim, não está acontecendo agora em virtude da questão da pandemia, da crise, mas eu vou voltar e até repaginando né, o Viver, que é um momento de cura, de muita cura. Quem já viveu, quem já passou pelo Viver, sabe exatamente do que eu estou falando. sim. Quantas histórias nós temos ali. O Viver é Sagrado, eu volto com ele. Uhum. Depois, eu tenho dedicado, principalmente nos últimos tempos da minha vida, você conviveu comigo na época do meu Ministério de Produção e sabe o quanto eu sou voltado para esse trabalho de resgate da pessoa, do ser humano, da cura do ser humano. Então, eu trabalho hoje, por exemplo, eu presto serviço para o Instituto Você, lá sendo treinador de Enneagrama. E o Enneagrama é fascinante porque ele trabalha a criança ferida, a criança interior que nós trazemos e que nós não cuidamos dela. E resgatar essa criança, devolver a ela a saúde, é devolver, se permitir também ser curado. Então, o Sim, Enneagrama fala das personalidades, e ele fala de 9 personalidades diferentes, nós temos tudo isso, mas cada uma tem uma razão. E é sim. interessante que toda personalidade nasce da ameaça que foi feita à essência. Nós nascemos essência e depois Sim, desenvolvemos personalidade para proteger essa essência que foi ameaçada. Então, muito interessante. interessante o resgate isso, né? Então, eu sou essência, eu não sou personalidade. Mas a máscara, né, é o que a pessoa vê, a máscara que eu carrego, que se chama Sim, personalidade. É o Enneagrama. E eu tenho trabalhado via online, principalmente, com alguns cursos. O curso de cura interior, que eu comecei semana passada, e ontem eu fiz o segundo encontro. Nós trabalhamos ali as feridas emocionais, vamos buscando, né, compreensão por que temos gatilhos, o que são feridas. Nós temos as 4 emoções básicas, né, a raiva, sim, a alegria, a felicidade e a tristeza, e é em cima dessas emoções que tudo acontece, né? sim. Nós temos feridas emocionais e elas estão na raiz de todas as nossas feridas. Então, Uhum. as feridas emocionais do abandono, da rejeição, da humilhação, de ter sofrido uma injustiça, e a quinta é a ferida da humilhação. Falei da humilhação?
São 5 feridas que nós temos que trabalhar, certo? Depois, eu tenho trabalhado, estou trabalhando o Apocalipse. Então, o Apocalipse é uma leitura de como trabalhar a crise que nós estamos vivendo, a resposta que nós encontramos ali. Eu fiz também o Gênesis. Então, o que eu fiz? Uma leitura do comecinho do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, aqueles primeiros momentos da criação, e também entendendo a criação, né? Afinal de contas, e refletindo e mostrando que o Adão e a Eva não existiram lá atrás. Sim. Eles continuam. O Adão e Eva está em mim, está em você. Olha que bacana. Percebe? Criatura de Deus, mas enquanto criatura que se fere pela desobediência, a criatura que perde e sai do paraíso, sai de uma experiência fascinante e sai ferido, sai machucado. Sim. Deus tem que ter uma roupa, tem que cobri-los da sua vergonha, percebe? Olha, então, interessante. Responder a isso. E eu vou começar mais um curso de Gênesis agora, vai começar dia 20 de maio. Sim. Esses 2 cursos, o curso de Gênesis, ao invés de eu fazer em 4 ou 5 encontros, eu vou fazer em apenas 2 encontros de 2 horas. E, é claro, eu hoje sobrevivo do meu trabalho. Sim, então, esse curso do Gênesis vai ter um investimento, pasme, de apenas R$30. Ah, mas você cobra para fazer isso? Hoje, eu não tenho mais paróquia, não vivo de paróquia. Você dedica o tempo todo para a evangelização através dos cursos. É para isso. E é por isso que eu tenho que tirar também o meu sustento. Aqui está meu amigo Rael Pinto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, Jesus, e para todos aqui, quem quiser ajudar, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Amanhã eu preciso, não sei como, mas eu vou ter que sair pedindo, eu vou precisar arrumar R$1.000 amanhã. Eu tenho algo para pagar amanhã. Se eu não achar isso, eu estou ferrado, como assim dizer. E eu vou ter que trabalhar. Mas isso tudo eu não reclamo. Por quê? Sim. Porque é escolha. Eu escolhi isso. Então, os cursos online, eles buscam justamente o resgate das pessoas. As pessoas que fizeram comigo os cursos sabem disso. Eu tenho um curso de espiritualidade, Jesus, é fantástico. Eu vou começá-lo em junho. O curso de espiritualidade é um curso, na verdade, de autoconhecimento. Sim. O Evagrio do Ponto, um dos padres do deserto, ele diz assim, que ninguém chega a conhecer a Deus se não conhece a si mesmo. Sim. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, se você quer chegar à Câmara Celestial, chegue primeiro à Câmara do seu coração. Olha, então, é muita sabedoria, né, dos santos, né, meu irmão? Que nos ajudam a enfrentar as dificuldades no dia a dia, né? A espiritualidade dos padres do deserto que eu trabalho, no curso de espiritualidade, que é extraordinário. Você quer ver? Tem um padre do deserto que ele fala assim, seja o teu entulho, o teu pedagogo. Olha. Sabe? Aprender com as mazelas. A dificuldade e o ensinamento, né, para você crescer, né? O Fábio fala assim, que os meus pecados me aproximam mais de Deus do que as minhas virtudes. Olha. É que faz a gente buscar Deus, faz a gente se reconhecer. Realmente, os padres do deserto trazem uma sabedoria profunda para nós, né? Tudo pode levar a me fechar, me achar orgulhoso. Enquanto que o meu amor, ele pode me tornar disposto a reparos, a reparar a consertos. Sim, né? sim. Percebe? Quando eu faço isso, eu permito que Deus me conserte. Que a graça de Deus me conserte. Maravilhoso, irmão. Os cursos são maravilhosos e com certeza ajudam muitas pessoas a ter um encontro consigo mesmo, né? Eu acredito também nisso, que quando a gente se encontra conosco mesmo, principalmente através da espiritualidade, eu fiz uma pós-graduação em Jung, e ele trabalha muito isso, né? Quem age através da espiritualidade chega ao mais profundo de si mesmo. Olha que interessante, o Jung fala isso, né? Então, esses cursos, com certeza, eles trabalham muito isso. Eu já vi ele pelo viver, quantas vidas mudadas, né? Então,
Deus que age mesmo através da nossa entrega, como você bem disse, a gente olhar para esse Deus da vida, né? Deus é um Deus da vida, Sim. não um Deus da morte, né? E aí é que por isso a gente fala, uma das coisas que eu quero falar, chegando perto do Dia das Mães, Sim. Uma coisa que me fascina, e isso aconteceu numa intuição, numa inspiração divina, diante de um Sim. casamento para acabar. Uma moça, uma jovem, recém-casada e recém-mãe, fazia dentro do seu corpo as estrias. Sim. As estrias foram próprias da gravidez, porque ela emprestou o corpo dela e ela aceitou que o corpo dela passasse por uma transformação, deixou de ser aquele corpo belo, assim, entre aspas, belo, porque para mim corpo belo é aquele que se oferece. O corpo mais belo de Jesus é quando ele mostra as marcas. Então, essa mulher, essa jovem mãe, o casamento estava ficando, por quê? Porque ela não conseguia se aceitar, ela não aceitava as estrias, não aceitava a mudança daquele corpo, as estrias parece que tornavam o corpo feio, e o marido também a cobrava muito disso, então também havia ali entre eles uma discussão. E o casamento parecia que caminhava para o fim. E aí, no meio das lágrimas dela, Deus colocou no meu coração isso, que aquelas marcas, na verdade, não são marcas de enfeite de um corpo, porque ela tinha que ter orgulho, porque ela se entregou para a vida, e aquela marca, aquela estria, era, acima de tudo, a marca de amor. Né? Era o que tornava o corpo mais bonito. E aí eu chamei o marido dela e disse, né, sentamos juntos, e eu falei, olha só, você ama o seu filho, ele é bonito, ele é belo, mas olha aqui, o que foi, né, aqui, o amor que houve. Você não tem estria, mas você pode ter estria no seu coração, porque você também gerou. Agora, será que é justo você acabar com a sua vida, acabar com se achar feia, se achar não? Quando você olhar para uma estria por causa da gravidez, tem orgulho de você. Tem orgulho, porque você é mãe. Ah, mas eu não gerei no útero, mas você gerou no coração. Então você também tem as marcas da maternidade no coração. Porque um dia você, lembra que nós falamos, o padre Fábio de Mello levava a gente para essa situação, que aquele que adota é um amor extraordinário, porque ela escolhe amar. Então, o filho adotivo, ele não é alguém que eu sou obrigado a amar as pessoas que me são próximas, mas o filho adotivo tem que ser escolhido para amar. E quem adota, aquela mãe que adota, ela tem tanto amor dentro dela que ela não consegue guardar. Ela precisa levar esse amor a alguém que ela não escolheu gerar dentro dela, mas ela escolheu gerar dentro do coração. E às vezes vem uma mulher, os pais loiros, e vem lá alguém de pele escura, e daí é filho. Porque é o amor filial, é o amor que traz a filiação. Percebe? Então, nesse próximo Dia das Mães, a minha mensagem para você, mãe, né, para você, filho, para todos nós, veja as marcas da maternidade. Qualquer marca física não são marcas para tornar você, o seu corpo feio. Não. São marcas que embelezam, que te tornam bela e te realizam na sua vocação primeira de mulher, a maternidade. Percebe? Tá? Padre Valdecir, obrigado pela sua participação. Foi uma live maravilhosa. Muitos comentários aqui, que a gente fica conversando, não dá tempo da gente ler, né? Porque se a gente ler, você perde o raciocínio. Mas eu vou salvar essa live, vou disponibilizar então lá no Facebook, como eu disse, no YouTube. E com certeza Deus vai preparar muitos momentos para a gente fazer outras lives maravilhosas como estas, que com certeza ajudam a vida de tantas pessoas, né? Como você gravava aqueles CDs que eu brinquei com você hoje, histórias que mudam vida. Quantas pessoas que naquelas histórias que você contava, que você ali
apresentava em forma de oração, realmente tiveram suas vidas modificadas. Então, são gestos como estes, eu falo assim, você tem um carisma maravilhoso, né? Da comunicação, de tocar os corações, de chegar até as pessoas, porque também você vive essa entrega, né? Então, Deus abençoe ainda mais seu ministério, tudo que você faz pelas pessoas, porque eu digo assim, por mais que você diga ali, né? Olha, eu tenho um investimento, mas por mais que seja um pequeno investimento, é a intenção de tornar a vida de alguém melhor. Isso não tem preço, né? E o investimento é sempre buscando um retorno, né? Ninguém Sim, investe, sim. então você vai ter um investimento pequeno, mas um retorno muito grande. Eu agradeço a todos vocês, agradeço Jesus, assim, porque mesmo nesse momento a gente fica um pouco distante, a gente estar assim ligado, porque aquilo que nós construímos na Sim. coxinha de Iaquara, na galinha de floresta lá, né, do Paraná, né, essas Isso, histórias que envolvem, que construiu tanta a nossa vida, a Legina, a rainha do Belize, tanta coisa, né, cara, que foi assim, a Bebel e está assistindo, a Keila. a Keila, né, lembra da Keila tirando ponto, né, as bolinhas, né, então, que fizeram a Fátima, né, também da secretaria. Quanta coisa Isso, aconteceu, a gente verdade. vivenciou, mas a gente construiu algo maravilhoso. Eu me sinto um pouco parte da sua família, Com né? certeza. Estive nos felizes, estive também nos momentos desafiadores, Sim, mas o mais importante é que isso tudo foi construído em base sólida, base de sim, sinceridade, de amizade pura, verdadeira, sem interesses. E eu sou muito grato a você, muito grato porque quanta coisa você também já me ensinou. Né, grato muito pela vida, por ter me dado você como amigo, como presente, e ainda por cima em mim, foi para o seminário. é Estou verdade. brincando, Mas você me ajudou mas muito, principalmente nas suas missas, nas suas homilias, quantas coisas que eu aprendi com você. Isso realmente a gente leva para a vida, as coisas boas, né? As pessoas que nos imprimiram significado, realmente elas sempre permanecem dentro de nós. Né? então eu penso que eu quero agradecer a todos, desejar às mães, todas elas, todas as mães. Eu quero, a Beth coloca dividir o amor com a criança que não cresceu no seu útero, mas cresceu no coração. Tem a Ana, e é verdade, a gente sabe desse amor. Às Sim, vezes a Beth, ela esquece dela para viver em função da Ana, para cuidar. Um dia eu precisei dar uma dura na Beth, prepara, deixa sua filha crescer, né? Mas já é força para com isso, mas por causa de amor, a gente sabe disso. Quem sim, sim, ama, cuida, quem ama, então é isso. Né? Eu sei da maternidade que pulsa na vida, sim, por exemplo, da Beth. E de tantas outras mães que a gente conhece. sim, Muito obrigado, Jesus, por essa sim. chance. Eu peço que E você dê a obrigado a benção. você. Oi? Ah, Eu peço que você dê uma benção final para as mães que estão nos acompanhando, que vão nos assistir ainda depois, né, nas outras redes sociais. quem quiser me ajudar a pagar minha conta amanhã, só ligar que eu passo o Pix, tá bom? Olha, que você tenha uma noite tranquila, Sim, que esse dia não seja o dia de honrar, de sim, reconhecer, de retomar aquela experiência não mais do útero. Se você tem a sua mãe presente, né, próxima de você, aproveite essa chance, vai lá, coloca o seu ouvido no coração dela, acalma esse coração que às vezes está atribulado. Se você não tem a sua mãe próxima de você, lembra-se, agora ela está dentro. Né? Agora não é mais você que ficou fora dela, mas você a trouxe para dentro de você. E ela está aí. Ame, sim. continua amando do mesmo jeito. Que Deus abençoe você, abençoe a todas as mães, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido, abração. Que Deus te Obrigado, Deus abençoe. abençoe. Um abraço a todos também que participaram. Deus abençoe. Tchau, tchau.